pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast voltado para a cirurgia ortognática e todos os benefícios que essa técnica traz para os pacientes. Eu sou a doutora Fernanda Herrera, sou cirurgiã bucomaxilofacial e hoje vou conversar com uma especialista responsável pela evolução pós-operatória também dos nossos pacientes. Ela ajuda no processo de recuperação funcional, tanto das cirurgias ortognáticas quanto da cirurgia de ATM. Além disso, ela também trabalha com outros tipos de pós-operatório, como cirurgias plásticas, né, dermatofuncional. E então, hoje vamos conversar com a Kathleen Lucchesi, né, que é fisioterapeuta especialista em pós-operatório. Bem-vinda, Kathleen. Obrigada, Fê. Bom dia, gente. Bom, e para começar, Kathleen, eu vou te perguntar e, na verdade, vou te pedir para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional na fisioterapia, como que você decidiu partir para a área de pós-operatório e agora, mais especificamente, para a área da bucomaxilo, né? Tá joia. Me formei em fisioterapia aqui em São José dos Campos em 2014. Aí não sabia que área que eu ia, o que eu decidia fazer. 2015, eu comecei a pós em dermatofuncional. Terminei a pós em dermatofuncional, parei minha carreira porque eu tive um filho. Aí fiquei 1 ano sem trabalhar. Quando eu retornei, não voltei para a área de dermato, nem de pós-operatório. E a minha ascensão nessa área foi pandemia, que deu um boom, a gente teve um boom de trabalhos de pós-operatório. Comecei a trabalhar com cirurgia plástica. Fiquei trabalhando com cirurgia plástica por uns 3 anos. E uma amiga minha, que foi paciente de vocês, sua e do Ivan, fez uma cirurgia ortognática, ela é minha amiga pessoal, e aí começou a minha história na buco. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, amiga, pelo menos eu vou te ajudar nesse processo inflamatório, porque é um pós-operatório, eu sabia como conduzir. Entrei em contato com o cirurgião responsável. E aí começou toda a minha trajetória. Fui estudando, comecei a estudar, fui procurar as especificações da área, as especializações. Vi que era o que faltava para eu conseguir ser feliz na minha profissão, foi onde eu me encontrei. Fiz a minha pós em cérvico-crânio-mandibular, que abrange, além de pós-operatório, toda a parte também de DTM, de cefaleias. Terminei a especialização e hoje 90% dos meus atendimentos é voltado à parte de DTM e pós de cirurgia ortognática. Então, é onde eu me encontrei, tenho a formação e hoje eu dou cursos dessa área. Gostei tanto, gosto tanto que hoje é a minha linha de tratamento e de especialização. Legal. O que você vê como a principal diferença nos pacientes que fazem, por exemplo, uma cirurgia plástica, parto, né? Você trabalha com parto também. Sim. A recuperação, né? O seu trabalho com esses pacientes de cirurgias maiores, né? Tal, e os pacientes que fazem a ortognática ou a ATM. Qual que é a diferença, assim, desses pacientes em questão de acompanhamento? É mais detalhado? Como que funciona esse tipo de trabalho? Eu tinha um preconceito muito grande quando eu me formei com a parte só estética. Eu queria trabalhar com alguma coisa que, além de estético, eu conseguisse funcionabilidade para o paciente. Porque fisioterapia é isso, é voltar à função, né? Eu trazer esse paciente de novo para a função. E hoje acho que a principal diferença que me fez migrar exclusivamente da plástica para trabalhar com os pacientes de buco é isso, é restabelecer função. E você pega um paciente pós-operado que ele fica todo limitado em alimentação. O quadro dele não é grave, né? A gente tem uma cirurgia totalmente controlada. Hoje a gente tem uma cirurgia limpa, eu falo que é uma cirurgia limpa. A gente trabalha com... Vamos falar dos seus pacientes. São pacientes que evoluem muito bem. Mas a principal diferença é a função. Em 1 mês, esse paciente está com uma funcionalidade muito boa.
Eu consigo trazer função, então eu consigo trabalhar a parte de fisioterapia, dizendo a cinesioterapia, a ortopedia desse paciente, mas eu também trago esse apelo estético. A gente consegue uma melhor estética desse paciente muito grande. Então eu acho que une as duas pontas. Eu vou unir a parte estética, que é um apelo da cirurgia ortognática hoje, mas também eu trago função. Esse paciente muitas vezes sente dor, esse paciente não consegue se alimentar direito, esse paciente não baixa autoestima, que a gente não pega só na estética, a gente pega em problemas psicossomáticos que você tem essa resolução com a parte de ortognática. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Legal. Hoje, Kathleen, um dos motivos que eu quis conversar com a Kathleen é porque quando a gente fala com o paciente, faz uma avaliação, principalmente naquelas avaliações próximas da cirurgia, né? O paciente já passou pelo preparo, ele já fez toda a parte ortodôntica, está quase operando, começa aquelas conversas, e agora? E o pós, como que vai ser, né? Todos os pacientes têm muitas dúvidas sobre o pós-operatório. Só que, ao mesmo tempo que existem essas dúvidas, existe uma questão na realização de fono e fisioterapia. Muitas vezes, esses profissionais eles são até subestimados pelos pacientes. Não preciso. Ou até mesmo por colegas, né, de não indicar, né, a fisioterapia pós-operatória. Então, como que você vê a fisioterapia, a importância da fisioterapia nos cuidados pós-operatórios dos pacientes e quais os benefícios, né, que a fisioterapia traz na recuperação real, assim, dos pacientes? Esse é um ponto muito importante, principalmente pela subestimação dos profissionais, próprios fisioterapeutas e dos cirurgiões. A gente vê uma evolução muito grande. Quando eu vou dar aula para os alunos de fisioterapia, eu falo exatamente isso. A gente tem uma evolução de 15 anos muito grande na fisioterapia. Mas a gente ainda vê cirurgião que fala, não é necessário, não precisa. O meu contato com o paciente é no pré-operatório. Eu faço questão de uma consulta pré-operatória. A gente acompanha o paciente desde a cirurgia até a alta funcional dele. E quando eu pego um paciente que fez todo o acompanhamento, que fez a consulta, que entendeu o benefício da cirurgia, do pós-operatório na cirurgia, é um paciente que entra mais consciente, o pós-operatório dele é muito mais tranquilo. Ele vai ter... A ortognática em si não é uma cirurgia que traz muita dor, mas ela traz desconforto. Então, a gente consegue minimizar muito esse desconforto. Aí, se a gente vai pensar no que a cirurgia vai trazer, principalmente parestesia, alimentação, abertura de boca... você vê que esse paciente tem um retorno muito antes. Hoje eu dou alta para esse paciente aí com 40, 45 dias, quando eu tenho um paciente com uma evolução tranquila, né? Que segue o protocolo certinho. Agora, quando eu pegava paciente com 2 meses, que não estava abrindo a boca. Esse paciente demorava 6 meses. Já peguei hoje paciente, ainda aparece alguns casos na clínica, de uns pacientes que operou, ainda está sendo renco, né, babando ainda depois de 6 meses, que não consegue se alimentar, que não consegue ter uma vida pública normal. Eu não vou, porque eu não consigo comer carne depois de 6 meses. Então, assim, os principais benefícios da fisioterapia hoje é um pós-operatório de qualidade. Esse paciente vai ter muito mais conforto no pós-operatório. Hoje a gente pega os pacientes que voltam para você com retorno de 5, 7 dias, é um paciente que está muito bem. O edema quase zero, quando ele faz o protocolo completo, ele quase não tem edema. Aqueles machucados, né, internos, que a boca não tem machucado, consegue uma alimentação melhor. E função, ele consegue um retorno de atividade física, ele consegue um retorno da vida social dele muito mais rápido. A gente usa até o protocolo quando pega uma técnica de cirurgia mais limpa, uma cirurgia mais rápida, e o protocolo completo de fisioterapia, a gente tem uma recuperação com 30 dias, que a gente chama de fast recover. Fica ali, finalizar só, não terminou a abertura de boca, o selamento do lábio ainda não está 100%, mas o paciente já consegue ter uma vida ativa. A gente consegue retornar esse paciente para uma atividade física hoje muito mais rápido. Então, eu acho que a agilidade, conforto e uma recuperação mais tranquila. Isso que ela falou, né, do Fast Recovery, é uma coisa que tem sido muito preconizado por nós, assim, especialistas da cirurgia, que é a recuperação rápida, tá? Hoje nós fazemos, a maioria dos casos, na técnica que conhecemos como minimamente invasiva. O que são isso? São acessos, né,
da parte interna da boca para realizar a cirurgia, com cortes menores, menos descolamento dos tecidos, menos manipulação muscular. Então, o paciente, ele, da parte cirúrgica, ele tem sim menos edema, né, uma recuperação mais rápida. Mas a técnica cirúrgica sozinha, ela não tem o resultado que a gente espera, né? Então, não adianta eu for mais conservadora possível se o paciente não tem ali uma boa equipe de anestesia conduzindo o caso, né? Então, é necessário, né, os anestesistas conhecerem também a cirurgia e fazerem protocolos todos para controle mesmo durante o procedimento. E também, esses cuidados pós-operatórios, eles já começam antes da cirurgia, né? Com o nutricionista, com um acompanhamento já, provavelmente, se o paciente tem algum problema de ATM ou não, com o fisioterapeuta. E no pós-operatório, o trabalho do fisioterapeuta, ele já inicia no dia da cirurgia, né? Então, muitos pacientes recebem ali a consulta inicial antes mesmo de acordar, né? O que você acha que é comparativo, assim, né? Eu sei que existe pacientes que chegam para você depois que provavelmente não teve aquela recuperação ideal, né? Então, aí sim, talvez o profissional falar, não, agora é só fisioterapia. E aí ele tá travado. Normalmente ele não vai conseguir o resultado realmente como se ele tivesse começado no dia da cirurgia. Eu vejo que muitos pacientes, eles optam já por fazer essa primeira consulta no hospital mesmo, né? O que vocês trabalham, né, no dia da cirurgia, tá? Porque você vai lá, faz, né, a parte, né, já de bandagem, tudo. Qual que é o intuito dessa consulta no hospital? Antes mesmo do paciente acordar. É exatamente isso, Fer, que você falou. Então, para esse Fast Recover funcionar, a gente tem que ter uma equipe toda encaixada. Porque não adianta nada eu falar que eu estou fazendo um protocolo de Fast Recover se eu também não tenho uma minimamente invasiva. E vice-versa. Se eu não consigo completar todos os ciclos, alguma ponta vai ficar solta. E a gente não vai ter essa recuperação rápida. No hospital, a gente chama de transoperatório. Esse transoperatório ele é combinado na consulta pré-operatória. A gente faz essa consulta, onde eu passo todas as orientações de como vai ser. Não passo dieta, porque isso é a nutricionista que faz, mas dou dicas de como dormir. E lá no hospital, a gente vai fazer a colocação da bandagem, que é o tape, para segurar esse edema, para conseguir controlar esse edema, para não ter tanto inchaço. Faço também a aplicação de laser de baixa potência, que ele vai ajudar na cicatrização, vai ajudar na parestesia e vai ajudar na dor também. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis. E aí a gente tem a opção de usar o Iloterm e a crioterapia. Quando o paciente opta por não fazer o Iloterm, ele tem que fazer gelo, ele tem que fazer crioterapia, porque não adianta nada a gente colocar tape, fazer laser e esse paciente não manter esse tecido resfriado. Porque a inflamação, ela vai aquecer, ela vai aumentar a temperatura desse tecido. E a gente faz o tape certinho, faz tudo. Ah, não vou fazer Iloterm. Ok, mas o gelo tem que ser mantido, porque senão a gente não consegue um resultado esperado. A doutora Kathleen era uma pessoa bem entusiasta, assim, até nos equipamentos, nas técnicas que a gente tem disponíveis hoje para a recuperação dos pacientes, né? O Iloterm, ele é um equipamento que ela proporciona isso para os pacientes dela, né? É opcional, né? A gente sempre fala, esse realmente não é obrigatório, desde que o paciente faça o gelo, né, pós-operatório. Só que ele existem vantagens, né? Tem um porquê do equipamento existir. Sim. Qual que é a maior vantagem que você vê dos pacientes que fazem o Iloterm pós-operatório? E como que é o protocolo para entender o que é o equipamento, né? A maior vantagem, sem dúvidas, é controle de edema. Esse paciente que faz o uso do Iloterm, ele edemacia, assim... Eu não vou falar em porcentagem, porque a gente não tem isso especificado, porque é muito de organismo para organismo, mas se eu pudesse, na minha prática clínica, exemplificar, ele edemacia 20% do que seria o normal. Então, o protocolo do Iloterm, a gente coloca lá no centro cirúrgico ou no quarto. Geralmente, eu coloco no quarto, porque o hospital não se responsabiliza pela máquina, então eu espero o paciente descer do RPA e faço a instalação do RPA, e aí eu faço a instalação no quarto.
E aí o paciente fica no hospital já, com ele instalado, ele fica 24 horas. Eu peço para o paciente tirar só se estiver incomodando, para dar uma descansada ou ir para alimentação. Mas ele faz o uso dele constante, dorme com a máscara. A máscara ela é bem confortável, ela é ergonômica, ela é até mais confortável que o gelo. E ele mantém esse resfriamento por mais 72 horas, porque é a fase aguda, né? A fase que o edema extravasa. E ele mantém, na primeira consulta, com 4 ou 5 dias, ele me devolve o equipamento. Então, assim, a principal vantagem, ele controla de fato o edema, esse inchaço. O que eu vejo na prática clínica dos pacientes? O paciente que faz o uso do Iloterm, ele tem menos parestesia, porque junta a técnica minimamente invasiva. Então, usa uma técnica muito mais conservadora, que não tem tanto dano ao tecido. A gente usa o Iloterm, ele não vai extravasar, então a gente não tem tanta compressão dos nervos. Então, eu vejo um paciente que tem uma recuperação, uma rigidez muscular muito menor. Então, de principais benefícios que eu vejo do Iloterm é isso. Fora o conforto, né? Porque eu não fui paciente de ortognática, mas eu fui de rino e eu fiz o uso. Eu tive que operar e depois eu reoperei. Na segunda vez eu tinha o equipamento e usei. É muito confortável, porque o gelo a gente coloca ele a 0 grau. Então, ele dói. Chega um período que você tem que tirar, porque ele dói, fica dormente. O Iloterm, você mantém ele uma temperatura de 12, 14 graus. Então, ele vai resfriar, mas ele vai ser confortável. Ele não chega a gelar. Então, ele mantém o tecido resfriado. Então, é muito mais confortável. E sem contar que você não precisa ficar acordando para trocar a bolsinha de gelo, né? Você liga o equipamento e deixa ele ligado. Esse equipamento, ele faz parte, quando a gente pega os artigos da cirurgia minimamente invasiva, né? Artigos internacionais e tal. A gente tem, né, como das etapas ali da minimamente invasiva, que é o equipamento ali do Iloterm. Ele é um equipamento, assim, relativamente novo, né? Aqui em São José eu sei que a Kathleen usa muito, né, na recuperação dos pacientes. Realmente tem uma diferença, né, dos pacientes que fazem o uso ou não nessa recuperação. Agora, eu queria te perguntar alguma coisa um pouco mais técnica, né? Os pacientes que fazem da parte de ATM, né? Normalmente, os pacientes que fazem ATM, cirurgia, né? Eles já passaram por algumas etapas antes de ir para um procedimento cirúrgico, né? Então, eles já fizeram todo o tratamento clínico, fizeram placas. Aqui na clínica temos a parte de laser também. E aí, a gente sempre recomenda, né, orienta o paciente a procurar a parte de fisioterapia para articulação temporomandibular. Qual que é a diferença da cirurgia, de uma fisioterapia pós-operatória e de uma fisioterapia para cirurgia não, né, para tratamento clínico primeiro, que depois a gente entra na parte cirúrgica. Mas qual que é a função, né, da fisioterapia, a indicação de uma fisioterapia para os pacientes que precisam de controle da articulação, de dor? Isso é fantástico, porque o que a gente mais vê hoje é cirurgião tentando operar a TM, que a maioria das vezes a gente não tem indicação. Então, a fisioterapia, ela é fantástica. Eu falo que para o paciente de DTM, né, que tem as disfunções temporomandibulares, a gente consegue tirar 90% desses pacientes da cirurgia. Porque, geralmente, ele tem desordem articular ou desordem muscular. Pode ter as duas em conjunto, claro, mas, geralmente, é um ou outro. Ou um acarreta o outro com o passar dos anos. E quando a gente pega um paciente que é bem orientado, então ele veio, procurou o buco já, talvez com outras indicações de cirurgia, e aí você pega um buco que entende um pouquinho mais do assunto, que ele tenta um tratamento conservador primeiro, os benefícios para o paciente são excelentes. Até porque, se ele tem uma desordem de nível articular, não adianta ele operar e não fazer tratamento. Porque ele vai ter uma recidiva, ele não vai ter um resultado tão satisfatório. Talvez ali, quando faça a viscosuplementação, né, que faça a infiltração,
melhore por um período, porque vai colocar remédio, vai melhorar, mas vai passar um tempo, se ele não tratou essa desordem, se ele não tratou a causa disso e vai tratar só a sintomatologia, ele vai voltar. E aí é um paciente que ou vai ficar operando ou ele vai conviver com aquela dor. Então, o tratamento de fisioterapia, realmente, vocês indicam, não é porque eu tô aqui, mas indica, eu tenho indicação dos seus pacientes de DTM, só que muito paciente acha que não precisa, tem aquela resistência em, ai, não vou fazer, ai, não, mas eu vou ter que operar mesmo, de todo jeito. E hoje, os pacientes que seguem o protocolo, que passam na clínica, que seguem o protocolo de tratamento, a gente consegue tirar eles da cirurgia ou, pelo menos, minimizar esse dano. Talvez ele vá para a cirurgia, porque às vezes está com um processo de degeneração e a gente não consegue mais, um deslocamento de disco que não consegue, tem muita dor, mas eu consigo minimizar demais tanto os efeitos pós-cirúrgicos, quanto depois na qualidade de vida. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, na verdade, aqui que fazem a parte clínica da TM, né? Que assim, é isso que mais ou menos que a Kathleen falou. Os pacientes que vão para a cirurgia em torno de 85%, ou melhor, que não vão para a cirurgia é em torno de 85% a 90% dos casos. Desde que faça um controle clínico adequado, ideal. E normalmente o controle clínico de uma DTM, na verdade a gente sempre classifica a DTM numa parte muscular ou dentro da articulação, tá? Não necessariamente dentro da articulação tem indicação de cirurgia. E uma coisa que os pacientes, eles têm muita dúvida, né? É na questão assim, mas se eu tenho que operar, por que eu preciso usar placa e fazer fisioterapia do mesmo jeito? Agora, imagina se eu opero uma articulação, se eu faço uma cirurgia e o paciente continua tendo os mesmos hábitos, sem nenhum tipo de proteção, né, que é o bruxismo ou um apertamento, e não está usando uma placa, não está com a musculatura liberada, né, está com toda a musculatura tensa, pós-operatório ele vai piorar em vez de melhorar. Então, o tratamento de ATM, infelizmente, é um tratamento muito grande, né, com muito tempo de acompanhamento, porque a causa do problema normalmente é um hábito parafuncional, é um hábito involuntário, como um bruxismo ou um apertamento, e isso a gente tem que controlar e ajudar o paciente a controlar outros fatores que fogem da prática clínica, né? E esses outros fatores, às vezes, é qualidade de sono, é estresse, é depressão, né? Então, são fatores relacionados ao dia a dia, à rotina que o paciente tem, lógico, com uma ajuda nossa para ir orientando, mas procurar, às vezes, outros profissionais, né? Fono, médico do sono, fisioterapeuta do sono. Às vezes, a gente precisa realmente adequar o sono do paciente, que é o problema. Não é a articulação, é o sono. Então, assim, a gente entra para a cirurgia da articulação quando dentro da articulação existe um problema de desgaste ósseo, de uma artrite, uma artrose, coisas já mais graves que muito provavelmente pelo acúmulo, né, de dano, de trauma por vários anos levou àquela degeneração, aquela desordem interna. Aí, né, a Kathleen comentou aqui da fisioterapia pré-operatória, né, para tirar ali um paciente, aliviar a dor muscular. Só que aí o paciente não segue bonitinho, né, acaba indo para um procedimento cirúrgico articular, né. Aí entramos outro tipo de fisioterapia. Aí nós vamos entrar em uma fisioterapia de recuperação funcional, né. Você pode falar um pouquinho sobre a pós-cirúrgico, a fisioterapia pós-cirúrgico de ATM é diferente da fisioterapia pós-ortognática, né? Você vai buscar outras coisas, né? O que é a diferença na técnica, assim, para o paciente? É exatamente isso que você falou sobre a parte conservadora. Se ele não procura, gente, ele não vai melhorar, ele não vai ter ganho. E se tiver ganho, vai ser muito pouco e depois vai retornar. Então, eu não vou fazer agora, mas depois eu vou fazer. Talvez o que você fosse fazer de sessão. Porque quando a gente consegue estabilizar uma DTM, aquilo vai diminuindo. Eu falo para o paciente, você vai fazer uma fase mais aguda, mas depois você vai ver que você vai voltar aqui em crises, né? Que a gente chama em salvas, porque ele vai voltar nas crises. E se for uma desordem muscular, a cirurgia não vai resolver. Não vai, porque é tensão, é estresse, é hormônio, é tudo junto. Agora, falando da parte pós-operatória que você perguntou,
A ATM, ela tá ligada à nossa mastigação, à nossa fala. Ela tá ligada a funções vitais. Então, quando eu tenho uma cirurgia nessa articulação, a minha principal preocupação, fora controlar a parte inflamatória, que a gente começa também no centro cirúrgico, que a gente também começa na primeira semana, mas eu preciso ganhar movimentação. Porque se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um deslocamento de disco e que não abre, porque a gente tem tanto o que faz a luxação, quanto o que trava. E se esse paciente já tinha um histórico de travamento, de abertura de boca limitada, ele opera. E se eu deixar aquele processo inflamatório passar, se eu perder o time daquilo ali, eu vou continuar com ele sem abertura. Se você fez uma lavagem da articulação, que faz parte do procedimento, para tirar as fibroses, e eu não faço uma fisioterapia adequada com a parte de função, de reabilitação, de ganho de todas, porque a gente tem mobilidade para baixo e para cima, a gente tem as lateralidades. Se eu não faço esse ganho de mobilidade, esse paciente vai ter feito a cirurgia em vão. Eu consegui tirar um pouco da ossificação que tinha, da inflamação, mas e a função? Porque quando o paciente chega nesse nível de degeneração da articulação, é um paciente que tem muita dor para tudo. Ele tem dor para se alimentar, ele tem dor parado, ele tem dor dormindo, porque nunca é uma coisa só. Ele tem essa inflamação na articulação, mas porque ele tem um apertamento muito severo, porque ele tem uma DTM também associada ao muscular, então uma coisa vai acarretando a outra. Então, especificamente no pós-operatório de ATM, a gente precisa pensar nessa função. Então, eu tenho que conversar com o cirurgião, entender o que eu tinha. Eu já peguei um paciente pós-operado que uniu ATM com ortognática e ele tinha uma anquilose bilateral. Embora eu não possa abrir a boca de um paciente, né, fazer força para abrir essa boca do paciente de ortognática nas primeiras semanas. Eu ia te perguntar isso agora. Como que funciona quando opera as duas? Esse paciente específico, o cirurgião me ligou e falou: amanhã abre a boca dele, sem forçar. Mas eu tive que abrir, porque se eu esperasse 15 dias para começar a abrir essa boca, provavelmente aquela anquilose já ia começar a sedimentar de novo, eu ia perder mobilidade de novo. Entendi. Existem pacientes, né, que a gente tem a indicação, tem a necessidade de, juntamente com a ortognática, fazer um tipo de abordagem na articulação. São pacientes ou que têm algum problema prévio, né, que passa ali por uma instalação de uma prótese, substitui a articulação por um dispositivo protético, né? Ou são pacientes que vão passar por grandes avanços, já possuem algum tipo de degeneração interna da articulação e o próprio avanço da mandíbula, né, por o queixo lá na frente, sobrecarrega a função da articulação, então a gente precisa fazer um procedimento articular junto. Então entramos com dois procedimentos e duas técnicas de fisioterapia diferentes, né, mas ao mesmo tempo. Então, o profissional que é especialista no pós-operatório das cirurgias bucomaxilofacial, eles têm que estar apto, né, e entender sobre isso. Então, não adianta o paciente pensar, eu vou fazer só edema, é só para inchaço. Só drenagem. Vou fazer só uma drenagem. Não é isso, não tem como. A drenagem ela é importante, tá? Mas a técnica em si, de fazer um paciente abrir a boca, né, de liberar a musculatura interna, de saber quanto de força pode colocar naquele momento, quem sabe é um fisioterapeuta que tem a especialização disso. Por isso que eu sempre também falo para os pacientes aqui, eles falam, dá para fazer pelo convênio? A gente sabe, né, que todo mundo que paga um convênio, né, os convênios eles não são baratos, né, eles buscam fazer o máximo de procedimentos pelo convênio e tá certo, eu também tento quando eu tenho que fazer alguma coisa. Só que a diferença ela é grande, né, nesses profissionais, por exemplo, de fisioterapia. O tratamento feito pelo convênio, muitas vezes é até com mais de um paciente, né, ao mesmo tempo. Normalmente. Então, a gente não consegue ter ali um domínio individual, acho que a Kathleen pode falar melhor, assim, qual que é a grande vantagem de uma consulta individualizada, né? Até porque muitos dos convênios têm o reembolso, né? Sim. Do que a técnica de especialistas pelo convênio. Na verdade, é difícil achar, né? Especialista pelo convênio. Explica um pouquinho pra gente, assim,
Eu sei que é difícil falar, mas pode. Esse talvez seja o maior impasse hoje da fisioterapia, porque a gente tem ainda uma resistência dos cirurgiões, tem isso, mas cada vez com cirurgiões mais jovens, né, com as atualizações, eles vão vendo, porque o que eu falo? Uma fisioterapia, não só o fisioterapeuta, mas todos os profissionais que trabalham associados, a gente tira muito problema do cirurgião. Porque se um pós-operatório ele é bem conduzido, esse paciente ele não vai dar dor de cabeça para o cirurgião, porque ele vai ver a evolução dele do tratamento. Agora, um paciente que começa a ter problema no pós-operatório, a primeira pessoa que ele vai encher a cabeça é do cirurgião. Sim. É do cirurgião. Então, isso vale para todos os pós-operatórios. Agora, falando da questão do convênio, é a primeira pergunta. Quando chega um encaminhamento seu, olha, eu vou operar com a doutora Fernanda, tal dia, cirurgia ortognática. Você atende convênio X? Você atende convênio Y? E lá na clínica, eu não atendo nenhum convênio, porque são N motivos, mas acho que o principal deles é essa questão, o financeiro não vale, é muito baixo, eles não valorizam. E para eu conseguir atender um convênio, eu teria que colocar 5 pacientes dentro da sala. E se eu tenho que trabalhar especificamente dentro da boca do paciente, se eu tenho que ficar manipulando o paciente, eu não vou colocar. O paciente tem a parte que ele fica nos equipamentos, tem equipamento de eletro, mas a sessão dele não é só eletro. A sessão dele eu tenho que trabalhar musculatura, eu tenho que trabalhar cicatriz. A sessão de pós-operatório também não é só drenagem, como, eu preciso fazer drenagem pós-operatório. Não é. A drenagem a gente faz ali nas 3 primeiras sessões, que tem um edema mais intenso, mas também não é só a drenagem que faz. E depois a gente segue. A ortognática, ela é muito mais função. Eu preciso trabalhar muito mais cinesioterapia do que qualquer outra coisa. Então, não dá. É gritante. Um paciente que chega, que fez tratamento em convênio, eu pego muito, que começou pelo convênio e aí não conseguiu abrir a boca. Aí faz um negócio que chama trismo, que trava a musculatura, porque não fizeram corretamente, né? Não abriu a boca no momento correto, às vezes tem que colocar muito elástico, trava a boca. O trismo é quando trava essa musculatura, o masseter não deixa abrir, a gente não consegue abrir mais que geralmente 12, 20 milímetros, 2 centímetros. Aí ele procura, porque aí deu encrenca, aí ele, agora eu vou no especializado. E o convênio não tem, gente. Profissional que se especializa não vai atender por convênio. Não tem sentido. A gente não consegue. Se eu preciso dar atenção para o paciente ali 50 minutos, 1 hora direto, como que eu vou dar atenção? Sem contar que a sessão de convênio geralmente é 30 minutos. Como que eu vou dar atenção para 5 da mesma forma? Não faz sentido. Na verdade, isso que a Kathleen falou é importante, porque não é só para ortognástico e não é só para ATM que a gente precisa ali de um suporte de fisioterapia. Quando nós fazemos também cirurgias mais estéticas, né, como a lipo de papada, a bichectomia, hoje temos ali também a platismoplastia, né? Não é uma cirurgia que eu trabalho ainda aqui na clínica, mas eu sei que existe a necessidade de físio pós-operatório. Mas já tive um caso aqui na clínica, acredito que até foi você que solucionou. O paciente fez uma lipo de papada aqui na clínica e desde que a gente agenda a cirurgia, o paciente já é orientado. Na verdade, eu não faço cirurgia se o paciente não sai da clínica e vai para um fisioterapeuta no mesmo dia, tá? A gente não agenda. Só que assim, né, eu não consigo controlar, né, os pacientes. E teve um caso aqui da clínica que o paciente procurou uma profissional não fisioterapeuta, né? E essa profissional, ela não sabia provavelmente conduzir corretamente, ela fez ultrassom nessa região. E o ultrassom, ele é contraindicado para essa região. Absoluto. Né? Então, houve muita fibrose, né, aqui, de formar, assim, realmente carocinhos endurecidos, que não ficam esteticamente bonitos. E o paciente volta achando que o problema é da cirurgia. Só que o que acontece? Numa cirurgia dessa, a gente cria um espaço onde estava a gordura do paciente que a gente tira. E do mesmo jeito que é feito na lipo de abdômen, né, ou qualquer outra lipo, cria um espaço entre a pele e a musculatura. E a pele, ela tem que grudar de uma forma adequada, lisinha, para ficar bonito, né? Se esse grudar não for adequado, começa a formar as fibroses. Aí, assim, o paciente tem que
fazer muito mais sessões, né, para melhorar ali a estrutura. E assim, acho que foi até a Kathleen que soltou, em vez dele fazer, sei lá, 5 sessões... Acho que fez umas 15. Ou mais, né? Acho que fez umas 15. E é exatamente isso. É aquela frase de mãe, sabe? O barato sai caro. Porque, eu vou... Nada contra, gente. Até me perguntam se eu dou curso para outras áreas. Mas eu não tenho nada contra outros profissionais. Eu acho que tem espaço. Só que tem coisa que é específico de cada área. Não dá para eu chegar para um dentista que não é bucomaxilo e pedir para ele fazer uma ortognática em mim. Porque ele tem a especialização dele. Da mesma forma que o fisioterapeuta, ele estuda cinesioterapia. Um dia a gente teve uma conversa sobre massoterapeutas querendo trabalhar com ortognática. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, não existe isso, porque como que ele vai falar, como que vai trabalhar vai fazer só a drenagem. Ok, mas quando a gente pega em função, não dá. E esse paciente específico, ele deu bastante trabalho pra gente, porque ele não entendia, ele tentava achar culpados. Mas assim, ele tinha vários pontos. Fora isso, que foi uma condução errada, ele também não comia muito doce e inflamava muito mais. Aí eu só descobri isso na metade do tratamento, porque eu fazia de tudo e não funcionava. E aí um dia foi uma acompanhante com ele e falou: mas você contou pra ela que debaixo da sua cama fica cheio de papel de doce? Então, é uma condução toda errada. São orientações que você pega no pré-operatório. Então, esse paciente ele tem que ser bem orientado no pré e fazer um acompanhamento certo. Uma lipo de papada, se você consegue um resultado bom, se o paciente faz tudo certinho, geralmente é umas 6, 8 sessões. Esse paciente só comigo, ele fez 15 sessões e eu dei alta, ele ainda não estava 100%, ele ainda ficou com um pouquinho, porque ele falou: o meu tratamento com você já tá mais caro que a cirurgia, eu não vou fazer mais, não sei o quê. E eu não tive o que fazer, eu não posso obrigar o paciente, não, você vai voltar aqui e vai fazer. Só que é esse cuidado. Uma condução errada, eu falo sempre, um pós-operatório, ele é 50-50. 50 é cirurgião e 50 o paciente. Só que nesse período, no meio desse 100%, entra também a condução do pós-operatório. E se eu fosse dividir, seria 30, sabe, para cada um. Porque se eu pego um paciente e eu conduzo ele de forma errada, aí a gente pode pensar em todas as áreas, tá? A gente tá falando aqui das cirurgias de cabeça e pescoço, de buco, mas se eu pego uma ortognática... Uma vez eu peguei um paciente da Fernanda também, que uma fisioterapeuta estava colocando palito para abrir a boca com 3 dias de cirurgia, processo inflamatório super intenso, sangrando, e a paciente com risco de de soltar as placas, de romper a cirurgia. Então tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Na verdade, a fisioterapia, né, o profissional da fisioterapia, ele acaba sendo um dos nossos braços no pós-operatório, porque assim, o paciente volta nas consultas pós-operatórias uma vez por semana, depois a gente começa a espaçar um pouquinho, e o fisioterapeuta normalmente vê ali no começo 2, às vezes até 3 vezes durante aquela semana, né? Então, assim, ele identifica uma coisinha, é legal ter esse suporte junto, porque daí já liga, já conversa, tá fazendo isso, tá acontecendo isso, ou abriu uma sutura, né, soltou um bracket, que ele tá vendo ali porque ele vê mais vezes os pacientes do que a gente. Não conseguiu higienizar direito, a gente chama. Então, assim, ter esse suporte é interessante, né, por isso que é muito legal ter contato próximo, né, entre cirurgião e físio. Isso para tudo também, né? Não é só para buco. Acredito que a plástica, né, um parto, todos os tratamentos que você faz é isso. Para os pacientes que iriam passar ali para uma cirurgia ortognática ou de ATM, ou até mesmo físio, né, para a parte de estética, que conselho você dá para otimizar ali o processo de recuperação dos pacientes? Assim, no geral? Além de procurar um físico. Número 1, procurar. O principal, gente, consulta pré-operatória, né? Você tem que ter, seja até para não fechar, tá? Mas pelo menos para tirar a dúvida. Um paciente bem orientado, um paciente que entendeu o processo. Porque eu falo que tem uma chavinha na cabeça de todo paciente, e você me corrija, Fer, se eu estiver errado. O paciente, ele entendeu, a Fernanda explicou, a Fernanda, inclusive, é uma das únicas que senta, que mostra, que explica a cirurgia. Ela faz isso, eu já vi uma consulta, eu já vi vídeo de consulta.
Ele entendeu a cirurgia, ele sabe que ele vai passar. Mas na cabeça dele tem uma chavinha lá dentro, que na cabeça dele é assim, comigo vai ser diferente. Eu vou sair daqui e eu não vou estar tão inchado. Eu acho que eu vou conseguir comer isso. Então, ele tem essa questão. Isso é do ser humano, tá? Isso não é o João, a Maria. Não é. Isso é todo mundo. Ele acha que na cabeça dele, o pós-operatório dele vai ser muito diferente. E ele, daqui uma semana, ele vai estar lindo. O processo, as primeiras 2 semanas no processo de cicatrização, no processo pós-operatório, é muito difícil. A privação de alimentação, a privação de sono, o edema incomoda, alguns pacientes com dor. Então, isso é muito difícil. Então, quando ele passa por essa consulta pré-operatória, a gente reafirma tudo que o cirurgião falou ou a gente fala o que o cirurgião não falou. E ele vai falar, e eles me falam assim, ó, nossa, ainda bem que você falou. Um exemplo clássico, o paciente às vezes vomita um pouco de sangue após a cirurgia. E tem cirurgião que não explica isso. Aí, quando esse paciente não passa na consulta pré-operatória, o acompanhante, mãe, marido, liga desesperado. Meu Deus, aconteceu alguma coisa porque ele está vomitando sangue. E é só o sangue que desceu da cirurgia. Então, são coisas que, para nós que trabalhamos, é simples, mas a questão da higienização. A questão da higienização. Tem paciente que chega lá com a boca, desculpa o palavreado, mas podre. Porque não, mas que operou, mas não escova, porque tá tudo cortado, porque não teve orientação. Eu não sabia que podia. Achei que não podia escovar. Achei que não podia escovar. Aí você fala, meu Deus, mas como não pode escovar? Então, são orientações. Então, o principal é essa questão de orientação. E, assim, um conselho é diferença, gente. É gritante. Eu acho que é conforto. É você entender como vai passar esse processo. Alimentação. Já aconteceu comigo, até no começo da minha carreira, eu quase morri, porque eu não tinha tanta experiência, aí você assusta. Mas eu tenho contato com todos os cirurgiões, qualquer coisa diferente que eu vejo, eu mando. Fer, esse negócio aqui tá meio estranho, quer chamar ela pra ver aí? Eu sempre, por quê? Eu falo que eu sou o nozinho da ponta. Tudo sobra pra fisioterapia depois. Vai a fisioterapia quebrar a boca. Sempre sobra. Sempre tem um culpado e não é geral, mas geralmente quem não dá tanto suporte. Eu tenho cirurgião que opera e vê o paciente uma vez no mês, vai ver o paciente 30 dias depois. Aí se em 30 dias vai que tá acontecendo alguma coisa, eu não falei. Aí o que sobrou? Mas isso aí forçou na fisioterapia, isso aí abriu a boca demais. Então esse suporte com o cirurgião, essa paciente que aconteceu comigo, ela estava ótima, ela passou comigo numa quinta, tava ótima, evolução super bem em 7 dias. Quando chegou na sexta, ela me manda uma foto com o rosto de um dos lados assim, enorme. Falei, o que aconteceu? Falei, eu já coloco em mim, né? Uhum. Fiz alguma coisa ontem, porque ontem ela tava bem, passou na fisioterapia, não, foi eu. Aí, pedi pra ela vir no consultório. Veio, inflamação, aí eu apertava assim, bastante secreção. Mandei pro cirurgião. Doutor, e ele viajando. Ele, prescreve pra mim antibiótico. Eu falei, não posso. Manda pra mim uma receita aí que eu dou um jeito de comprar. Me mandou a receita digital, meu irmão é farmacêutico, consegui agilizar o processo. Não tinha ainda esse negócio de receita digital, não era tão comum. No dia seguinte, ela continuou inchada, mas aí foi melhorando. Uma semana depois, a Benção me contou que ela tinha comido paçoca. Aí foi entrando ao amendoim altamente inflamatório, provavelmente não fez uma boa higienização, aquilo ficou lá e inflamou tudo. Foi só amendoim? Não sei, mas pode ter sido um foco. Podia já estar contaminado, já podia estar começando uma infecção, aquilo só piorou. Por quê? Mesmo orientado, então o paciente mesmo orientado, ele faz algumas coisas contra. Eu tive uma que não tomou antibiótico. Mas porque é muito ruim de engolir o antibiótico. Eu falei, meu Deus, mas aí vai lá e fala pro cirurgião que tem líquido. Fez uma baita de uma sinusite, encheu a cara, ficou desse tamanho. Então, assim, a dica, né? Se eu fosse operar, é pegar a orientação, é saber sobre a alimentação. Tem paciente que... Já tive paciente que comeu carne com 5 dias, teve que voltar para o bloco cirúrgico. Então, é se orientar, é entender a importância de cada fase, é se organizar.
A fisioterapia não é absurdamente cara, mas você vai pagar e vale a pena. A maioria dos convênios, a não ser que eles sejam municipais, eles dão direito a reembolso pelo menos de uma parte. Então é se organizar. Você não vai fazer a ortognática, a não ser que seja um trauma, né, um acidente. Você não decide fazer a ortognática de segunda para sexta. Bateu na clínica da Fernanda, sexta-feira quero operar. Não. Você tem um planejamento de no mínimo 6 meses, mas geralmente é 1 ano e 1 ano e meio. Poxa, em 1 ano e 1 ano e meio você consegue se organizar para você ter um pós-operatório de qualidade, para você ter uma equipe boa. Mas o que acontece? O paciente liga para mim às vezes, eu vou operar amanhã, 7 horas da manhã. Aí quando você passa, poxa, tem valor de hospital, tem iloterme, tem exceção. Ai, não vou fazer, porque eu não estava preparado para isso. Então, acho que a principal dica é se organizar, se informar. A Fernanda, que é a clínica, as meninas elas passam material, elas passam... Nossa. Eu já peguei, sei lá, o paciente ia operar em outubro, eu já peguei encaminhamento em junho, sabe? Para ele se organizar. Só que que eles lembram de me procurar? 1 semana antes. Do mesmo jeito, assim, que o paciente busca a cirurgia, a ortognática, a ATM é um pouquinho ainda mais rápida do que a ortognática. Mas a ortognática, a cirurgia plástica, né? O parto ali tem 9 meses para se organizar. São cirurgias que a gente chama eletiva, que é quando o paciente escolhe fazer, né? Então, principalmente a plástica e a ortognática. Uma vez que você escolhe fazer isso, você se planejou, se organizou com a parte financeira da cirurgia. Não só o custo, né, do procedimento em si, mas toda a bandagem, tape, faixas, né, que às vezes as cirurgias plásticas precisam, sim, então. Medicação. A fisioterapia, ela tem que entrar no combo, né, e de recuperação para você realmente ter ali o retorno nas suas atividades o mais rápido possível. Uma coisa que você me contou aqui agora, que a acompanhante que falou que o paciente estava dando ali uma escapadinha na dieta e tal. Você acha importante o acompanhante ir nas sessões com você da fisioterapia? Porque eu falo sempre para eles virem, para ver o que o paciente vai ser submetido, né, para entender, porque às vezes o paciente entende que vai ser ou mais difícil ou até mais fácil do que realmente é, né? Em geral, eles ficam com medo, acham que vai ser um pós-operatório super difícil. Aí, a hora que começa a ver que não é toda aquela dificuldade que ele imaginava, aí começam as escapadas, né? Da dieta, né? De fazer ali comer algum tipo de sólido até antes do tempo, porque tá se sentindo bem. Aí, tendo a família que sabe o que é, já dá uma seguradinha. Acho que do mesmo jeito que é na cirurgia, imagino que a fisioterapia, para entender ali algum movimento, alguma ajuda, até que você passa movimentos para casa assim também, né? Eu acho importantíssimo, principalmente a consulta pré-operatória. Eu friso muito, gente, vocês vão me ver cada vez mais, até gravei algumas coisas sobre isso para manter a rede, porque eu acho que a chave de um bom pós-operatório é a consulta pré-operatória, e eu faço questão. Principalmente a parte de buco, que esse paciente vai ter restrição para alimentação, esse paciente tem que levar um acompanhante, porque aconteceu isso, o último que a gente operou, o paciente foi sozinho, foi ótimo, ele bem esclarecido, ele entendeu tudo, só que o acompanhante não. E o acompanhante super preocupado, eu entendo. Tudo que eu passei na consulta pré-operatória, quando chegou no imediato que ele desceu para o quarto... Não, mas ele vai comer? A gente vai ter comida aqui no hospital? Como que vai ser? Eles vão trazer certo? Tem que comprar? Então, assim, totalmente despreparado, sabe? Então, ele precisa, é bom. Eu sempre peço, pode trazer alguém, pode trazer a mãe, pode trazer o tio, pode trazer a esposa, o namorado, enfim, quem for ficar com você. E nas consultas também. Eu passo a prescrição escrita. Quando a pessoa é muito desligada, assim, porque tem pessoas mais aéreas, eu gravo o vídeo, às vezes, da pessoa fazendo, mando no WhatsApp. Por quê? Às vezes faz errado. Você ensina o exercício, aí quando vê, não é isso, eu falo, nossa senhora, mas não tem nada disso, o que aconteceu? Então, eu acho muito importante, sim, e até para a pessoa entender também. Porque da mesma forma que tem os super zelosos, cuidadosos, tem pessoas que acham, é frescura. Ela não precisa comer, a boca dela já tá abrindo, ela não precisa comer mais só sopa. Ainda precisa, doutora, manter só sopa, porque não conseguiu entender que o osso tá seccionado, né? Não conseguiu entender ali a gravidade do que é. Embora
com esses protocolos hoje, o paciente com 10 dias ele esteja esteticamente muito bem, mas a recuperação dele, a questão de ossificação ainda vai demorar um período. Então, o que é o externo? Já aconteceu. Adolescente eu não faço sessão e eu não faço avaliação sem pai e mãe junto. Porque já aconteceu com um paciente de 7 dias ir pra balada. Aí você fala, porque tava bem, e geralmente adolescente mais novo desincha muito mais rápido, porque eles têm o metabolismo super acelerado. Aí tava ótimo, sorrindo, foi pra balada. Aí você arruma uma briga, sabe? Se acontece uma coisa lá que... Não só isso, né? Você é recuperação, então eu faço questão. Mas... Uma coisa que uma vez a gente já conversou, você chegou a fazer, antes de tudo, você trabalhar com Pilates, né? Você vê melhor, assim, da postura do paciente? Porque a gente sabe que pacientes que têm queixinho para trás, queixinho para frente... Bricô. Eles acabam modificando a postura cervical, principalmente, né? O que você nota, assim, que você tem muitos pacientes que você indica também a cirurgia por conta disso, né? Procurar. Você acha que realmente tem... Acha não, né? Você vê essa relação entre a postura e a ATM, a parte de ortognática, a necessidade da cirurgia? A gente usa isso no termo técnico, que é uma relação de Bricot com Engo, né? Com a classificação de oclusão. E tem muita relação. O paciente que tem o queixinho para trás, ele vai fazer uma cifose, porque ele vai tentar se guardar. E da mesma forma que quem tem o queixinho para frente, ele vai andar com o pescoção lá para frente. Então, ele puxa a cervical. É um paciente que provavelmente tem uma DTM associada, porque vai desencadear toda a desorganização das forças musculares e tem a melhora absurda, principalmente em torácica e cervical. A gente vê uma melhora muito grande. A questão estética aqui, ó, de sono, é gritante. A Fer faz um acompanhamento super legal com foto. E quando a gente pega esse paciente que, principalmente os classes 2, né, que tem uma questão mais de obstrução, de apneia, esse paciente aqui, a gente consegue ganhar uma melhora. Esse paciente fala pra você assim, nossa, eu tenho uma olheira que não melhora, eu já fiz de tudo. Ele faz a cirurgia ortognática, passa a dormir melhor, passa a respirar melhor. Essa cianose que acontece aqui, esse escurecimento da região das olheiras, melhora muito. E a parte de postura também. Paciente, a Fer, já peguei alguns casos dela de pacientes jovens, né? Mas adolescente, 19 anos, quando já tem uma indicação mesmo cirúrgica, o paciente parece que ganha vida, assim, abre o peito. Eu não sei se muda. Eu acho que é o conjunto, né? A autoestima, porque melhora, ele passa a se olhar mais, ele passa a se gostar da imagem do que ele vê. E aí é o conjunto, respiração, funcionamento da musculatura, porque a nossa musculatura ela é toda cruzada, ela trabalha toda em X aqui no pescoço. Então, o que puxa aqui, um que flete, estende atrás. Então, essa musculatura entra em equilíbrio, muito melhor. É muito importante. Para a gente finalizar, você tem observado assim, as tendências? Eu sei que você acompanha bastante essas coisas tecnológicas e tal. O que você acha que a gente vai ter de futuro para a fisioterapia em combinação com as cirurgias ortognáticas de ATM ou até outras cirurgias, que vai trazer ali o avanço tecnológico, melhoras também na recuperação do paciente? Tem algo que está surgindo, os estudos aí? Ou o Irloterm, assim, o que tem mais de moderno? O que nós temos de avanço? Eu acho que o mais atual hoje é o Irloterm, que ele veio. Ainda não, ele tá começando a ficar mais forte, mas assim, ainda tá pegando até pelo custo, né? Ele é um equipamento mais caro. Mas o que eu vejo eu acho que a gente não tem tecnologia, porque a fisioterapia é mão. Nada troca mão. Eu posso não ter nada. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tenho vergonha de falar, eu não tinha nem laser. Eu demorei um período para eu conseguir comprar o meu laser. Então, eu trabalhava com a mão e às vezes bandagem, às vezes não bandagem. Mas mão, nada, eu acho que nada supera, a gente não consegue trocar nada pela mão. Mas o que eu vejo de diferencial é essa absorção de cada vez mais pelo fast recovery, sabe? Esse paciente que tem uma necessidade, ele cada vez mais quer um resultado mais rápido. Eu tenho paciente que eu tive paciente agora, uma recente sua, que ela queria fazer sessão todos os dias, porque com 20 dias ela queria estar ótima. Então, da mesma forma que a gente tem paciente que não vou pagar o tratamento, vou fazer no convênio, ou não vou fazer, a gente também tem esses pacientes mais esclarecidos, sabe? Hoje,
imagina, 3 anos atrás, ó, não é tão distante, mas vamos falar num complexo de 5, eu não tinha o tanto de procura pré-operatória quanto eu tenho hoje. Hoje o paciente, ele pode até não fechar, mas ele já sabe da necessidade. O Iloterm mesmo, faz 1 ano que eu trabalho com o Iloterm aqui na região do Vale. Antes eu tentava oferecer para o paciente, sei lá, era um ou outro que fechava. Hoje, se vocês operam demais, na semana tem muita cirurgia, às vezes falta Iloterm. Ai, quero, mas não tem máquina disponível. Então, assim, eu vejo essa grande evolução, sabe? Quando eu estudei, falar de fisioterapia como prevenção era uma utopia. Quando eu comecei a faculdade em 2010, 2011, era utopia. Eu lembro dos professores falando pra gente, não, vocês vão ver, vai chegar um período que a gente vai fazer a fisioterapia preventiva. E hoje a gente já trabalha com isso. Hoje o paciente, ele não procura mais só quando ele tá todo quebrado. Então, eu acho que o que vem pro futuro é isso, sabe? Essa afirmação. Eu acho que, vamos falar da buco, eu acho que cada vez mais os bucos vão ter uma equipe mais fechada, sabe? De confiança mesmo, porque igual já acontece. Hoje você não indica para qualquer um. Hoje você não deixa livre. Você não vai obrigar. Você não vai falar assim, ó, você vai. Mas eu acho que vai chegar num ponto disso. Porque você vai ver tanta diferença entre um trabalho bem feito e um trabalho mais ou menos, que você vai falar assim, eu não quero dor de cabeça. E se não for para ser assim, não vai fazer. Sim. Sabe? Eu acho que vai chegar nesse ponto. E eu espero, né? Porque aí pelo menos a gente consegue trabalhar. Porque quando você trabalha com uma equipe encaixada, que respeita o seu trabalho, que valoriza o que você faz, é muito mais fácil de trabalhar. O contato que eu tenho com você, eu te mando mensagem, sei lá, 10 horas da noite. Fer, aconteceu isso, tá com problema. E aí a gente tem respeito entre as especialidades. Agora, quando eu pego uma equipe que a fisioterapia não faz diferença, começa a virar 2 pesos e 2 medidas para o paciente. Eu falo uma coisa, aí vai para o cirurgião, ele falou que não tem tanta necessidade. Aí o cirurgião vai e fala, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, que não é do pós-operatório. Ah, mas isso. Aí o paciente chega para você. E o peso do cirurgião médico ou do cirurgião buco tem muito mais peso que o do fisioterapeuta. Eu posso estar totalmente correta e o que o cirurgião está falando está errado. Mas quando chega para mim, o peso do cirurgião vai ter mais... a palavra dele vai ter mais peso. Então, eu acho que a gente caminha para isso, sabe? Para essa valorização e essa busca por resultado rápido. Acho que é o que vem mudando. É verdade. Tem mesmo. Bom, daqui 30 dias eu posso voltar? O paciente nem treina, tá, gente? Ele não treina. Ele é obeso, ele não treina. Mas a primeira pergunta, quando que eu posso voltar a treinar? Quando que eu posso voltar pra academia? Acontece mesmo. Bom, acho que foi uma conversa realmente bem enriquecedora, né? Gostaria muito de agradecer a disposição, né? A disponibilidade da agenda para estar aqui com a gente, né? A doutora Kathleen, né? Que ela realmente, ela compartilhou muito, assim, das experiências dela, conhecimento, né? Eu tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui do nosso podcast são pacientes, né? E foi muito enriquecedor, tanto para pacientes quanto para profissionais, né? Que realmente ainda existe os profissionais que não usam o benefício da fisioterapia corretamente, tá? Então, antes de encerrar, como que as pessoas podem te encontrar, conhecer mais do seu trabalho, né? Passa seus contatos certinho pra gente. Eu que agradeço, Fer. Eu agradeço tanto a parceria que a gente tem de algum período. Eu conheci a Fer no hospital, gente. Eu sou cara de pau. É verdade. Eu tinha pegado uma paciente dela, não lembro se era ortognática ou se era lipo de papada, porque eu já tinha trabalhado com o Ivan, que trabalha junto com a Fer. E aí, eu vi no jaleco dela, assim, ó. Eu falei... Aí eu chamei a enfermeira que eu conheci, eu falei, é a doutora Fernanda Herrera, a buco? Ela, é. Aí eu cheguei de cantinho, assim, eu falei, oi, tudo bem? Eu tô cuidando dos seus pacientes. E assim, eu que agradeço, é uma parceria, você é uma profissional incrível, né? O trabalho que você faz é muito diferente. Não é à toa que eu direciono tudo para vocês, então quando eu ver... mas é incrível, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da fisioterapia, da minha paixão. Cada vez mais eu venho para essa área e eu falo que eu não vou sair. Nas redes sociais eu tenho o Instagram, tenho um site também, mas é mais fácil vocês me acharem pelo Instagram, pós-operatório SJ Campos.
E aí lá tem tanto a parte de plástica quanto a parte de DTM e essa parte de ortognática também, e tem a parte do Iloterme também, que eu levo para toda a região. E vai lá para Araçatuba essa semana, você acredita? Nossa. Longe. Longe. Bom, então, obrigada novamente a todos aqui que acompanham. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, importante. E logo, logo a gente vai ter mais episódios como esse. Até a próxima.